Boa noite a todos, então. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Hoje é o último dia do nosso curso de nervo óptico. O primeiro dia foi falando dos nervos normais, o segundo de ontem foi sobre os efeitos. Hoje o Sérgio, que é assistente da Escola Paulista, vai falar sobre o sistema de progressão. Eu acho que é uma das aulas mais importantes, Sérgio, e bacanas para a gente poder... A gente que faz glaucoma utiliza bastante esse método, né? Então, Sérgio, está com você. Vou compartilhar aqui, então. O anfitrião desativou o compartilhamento da tela do participante, que no caso sou eu. Vamos lá. Agora foi. Deixa eu pegar aqui. Ok, né? Ok, pessoal? Ok? Tem só Sim, uma perfeito, tela Sérgio. branca aqui, você acha que você tem que tirar essa tela? Ah, deve ser da... Eu sei o que é. Espera aí. É isso aqui. Ó. Voltou? Tá certo agora? Não está compartilhado, Sérgio. Não tá compartilhado? Espera aí. Eita. Agora vai. Agora tá certo, né? Não estou vendo a sua tela, não. Não? Sei que eu esteja fazendo alguma coisa. Não. Agora sim. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, mas apareceu. Beleza. Então tá bom. Então essa é a nossa última aula. Nós vamos falar um pouco de progressão da retinografia, né? E quando a gente fala de progressão, deixa eu ver se eu consigo passar aqui, pronto. Só para lembrar do Congresso do CBO, daqui a 15 dias, tá bem bacana. Nós da Sociedade Brasileira de Glaucoma somos afiliados do CBO, então eu queria fazer esse lembrete para vocês. E quando a gente fala de progressão, eu vou falar desses três temas, basicamente, na aula aqui. Do desafio de detectar a progressão, novas estratégias para avaliar a retinografia, especialmente relacionado com progressão, e como que a gente faz na prática, como que eu uso na prática. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Em relação aos desafios, por que desafios? Porque realmente, para quem já tentou olhar uma retinografia, colocar uma do lado da outra e tentar entender se aquela retinografia está mudando ou se não está mudando, sabe que não é uma coisa muito fácil. Tem alguns estudos que ilustram isso. Por exemplo, no MGT, a maioria das progressões foram detectadas pelo campo visual, especialmente e principalmente quando os glaucomas eram mais avançados, como é o caso aqui, que nenhuma progressão foi feita pelo disco óptico, quando o MD era entre menos 16 e menos 12. Então, realmente, daqui dá para entender um pouco a dificuldade que é detectar progressão pela retinografia. E aqui você tinha toda uma estrutura montada para isso, as estereofotos eram bem padronizadas. Uma das dificuldades que eles tiveram é que no MGT eles fizeram um mascaramento temporal. Significa que quem estava avaliando a progressão não sabia se a foto era antes ou depois. E ele teria que ver a mudança através das estereofotos e não conseguia dizer se era antes ou depois. E já tem trabalho mostrando que quando você faz esse mascaramento temporal, fica bem mais difícil de detectar progressão. Então, esse é um desafio. Tem vários trabalhos mostrando que a concordância ela é geralmente baixa entre os especialistas. Então, você pega 3 especialistas de glaucoma e eles vão ver uma série de fotos ou de slides para falar se mudou, se não mudou, se progrediu, se não progrediu, e você tem esse capa aí de 0,2, que é um capa ruim a moderado, assim. Então, tem mais de um trabalho mostrando que essa concordância entre especialistas é muito baixa. E isso torna as coisas difíceis, né? Você acaba
Quando você tem baixa concordância, significa que o método de avaliar alguma coisa não é um método bom. Todo mundo já recebeu um paciente com essas pastinhas no consultório, quem faz glaucoma, né? E na pastinha tem uma foto como aquela primeira lá de cima, tem uma foto preto e branco, tem uma foto em slide, e você pega esse negócio e fica muito difícil comparar uma com a outra. Então, essa falta de padronização também é um desafio bem grande para quem quer avaliar a progressão em glaucoma. Nas últimas aulas, eu estava respondendo as perguntas do pessoal no chat, e uma das perguntas foi essa, assim, o que a gente faz quando não está padronizado as retinografias para avaliar a progressão, né? Realmente fica bem difícil. Tem algumas estratégias que dá para usar, eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui para frente, mas é um outro desafio. Então, o que a gente recomenda, geralmente, é tentar fazer no mesmo retinógrafo sempre, né? Então, se você tem a sorte de ter um no consultório, ótimo, faz sempre nele. Ou, se você não tem, manda sempre para o mesmo lugar. Porque, pelo menos, se a foto estiver ruim, você pode falar com o cara que está fazendo, pedir para melhorar, pedir para ele te mandar o CD da foto, isso ajuda bastante também. Então, isso é um grande desafio aí. Então, claramente, a gente precisa de novos métodos para avaliar a progressão em retinografia, porque a qualidade dos exames nem sempre é ideal, os métodos e os retinógrafos diferentes tornam difícil você usar essas técnicas que cada retinógrafo ele tem um software diferente, tem uma maneira diferente de avaliar a progressão, né? E tem essa subjetividade intrínseca por ser um exame subjetivo, por não ser um exame objetivo, não tem um número, né? Você tem que olhar e você tem que achar se está progredindo ou se não está progredindo. Isso torna as coisas mais difíceis. Então, com base nisso, nesses problemas, né, algumas estratégias novas têm sido desenvolvidas para avaliar a retinografia. E eu vou dar 2 exemplos aqui. Um primeiro exemplo são alguns tratamentos de imagem que alguns estudos têm usado para avaliar a progressão. Um deles é essa subtração de imagem. Subtração de imagem é quando você pega 2 imagens e você anula as partes iguais entre as 2 imagens e você ressalta somente a parte diferente. Então, aqui vocês estão vendo que nessa imagem de cima tem um barco, aqui não tem o barco, mas o resto é tudo igual. E aí, no output, né, do software, você vai ter essa área ressaltada muito mais fácil de você ver o que mudou de uma imagem para outra. É como se fosse um jeito de resolver um jogo de 7 erros automático, assim. Serve muito para edição, né, para fazer edição de imagem, né? Então, você pega, por exemplo, essas 2 imagens aqui, você subtrai o cara e coloca em algum outro lugar. Mas, principalmente, serve para avaliação de asteroides. Então, você tem esse campo estrelado aqui e você tem um objeto que está se mexendo, você pega 2 imagens temporalmente distintas, a única diferença que vai ter é aquela coisa que está mexendo. Então, a subtração vai ressaltar exatamente aquele objeto que está mexendo. Então, essa é uma das técnicas que a NASA usa para avaliar se tem algum objeto vindo em direção à Terra ou algum asteroide próximo do curso próximo de nós aqui, né? Então, essas técnicas podem ser usadas também para avaliar a retinografia. Então, como que é feito, né? Você pega 2 imagens, o software tem que equalizar o histograma das 2 imagens para elas ficarem parecidas, e depois que ele equaliza o histograma das 2 imagens, ele consegue detectar o que mudou, né, através dessa técnica de subtração. Isso não é uma coisa muito complicada, não dá para fazer no MATLAB, dá para fazer no Photoshop, tem uma série de softwares que você pode usar para fazer isso. Esse trabalho mostrando essa técnica, aqui ressaltando as áreas, uma progressão bem evidente daqui para cá, né? Aqui nem precisa de nada para dizer que progrediu. E você está vendo aqui as áreas onde você perdeu rima, né? Onde perdeu rima. Quando você não tem uma uniformidade muito grande entre as 2 imagens, você tem esses artefatos aqui, né? Então, vocês estão vendo os artefatos, é que o histograma não conseguiu ser muito bem equalizado. Mas ainda assim, você consegue ver áreas onde você teve uma perda de rima neural, e na subtração da imagem você mostra que alguma coisa mudou ali naquela região.
E num paciente estável, com um tratamento bem feito, você realmente tem a imagem resultante é uma imagem completamente cinza, né? Então não vai ter o verde nem o vermelho. Esses trabalhos geralmente te mostram uma sensibilidade, uma especificidade razoável, boa, né? Melhor do que aqueles trabalhos que mostravam aquela dificuldade de concordância entre especialistas, né? Então, ele torna um pouco mais fácil, um pouco mais objetivo essa avaliação de progressão. Então, isso sendo incorporado ao software de um retinógrafo, você conseguiria ter uma vantagem aí, né, para avaliar. Assim como o ACT incorpora várias tecnologias para tentar detectar a progressão, os retinógrafos podem incorporar essas tecnologias também para ajudar quem está fazendo essa análise conseguir fazer um trabalho melhor, né? Aqui só um outro trabalho falando da mesma coisa. Essas técnicas de subtração e sobreposição de imagem, elas ajudam muito, por exemplo, a detectar hemorragia. Fica muito fácil de você ver que essa parte vermelha aqui apareceu aqui na foto, que não tinha antes, né? Então, ela fica bem ressaltada aqui nesse outro trabalho. Então, esse é um jeito não tão objetivo, mas mais objetivo de avaliar, né? Um outro jeito é esse software que agora a gente está começando a querer fazer uns trabalhos com ele, o Thiago que trouxe, o Laguna, né? Que ele tenta avaliar a quantidade de hemoglobina que você tem na cabeça do nervo óptico. Então, ele, através da cor que ele detecta na retinografia, ele tenta qualificar e quantificar essa hemoglobina, quanto de hemoglobina que tem. Quanto menos hemoglobina tiver, quer dizer que tem menos rima naquela região. Então, ele cria um índice, e esse índice, e um código de cores, como vocês estão vendo aqui, né? E esse índice, que é o GDF, que é uma função discriminante, que vai te dar um número para você falar se esse nervo piorou ou não piorou. Você comparando um GDF de hoje com um GDF daqui a um mês, você consegue dizer se mudou alguma coisa de lá para cá. E o próprio gráfico de cores, que vocês vão ver aqui na frente, também mostra isso. Então, a gente está vendo aqui um exemplo, né, de um paciente com um Reut aqui embaixo, né? A gente está vendo um NOT aqui na escavação. Ele faz essa delimitação automática, ele coloca o GDF aqui, o valor, né? Ele coloca o código de cores e ele coloca aqui, na região onde o paciente tem o NOT e o Reut, vocês podem ver que ele tem uma quantidade, entre aspas, de hemoglobina menor, né, do que de hemácias ou de hemoglobina menor do que no resto do nervo óptico, e ele quantifica isso. E quando você tem número, fica mais fácil de avaliar mudança, né? Então, por isso que seria interessante assim incorporar isso também num software de um retinógrafo. Então, está aqui o GDF que eu falei, né? Ele também vê a qualidade da imagem, isso tudo influencia, né? E ele até consegue incorporar alguns índices de campo visual também, então acaba sendo interessante. Então aqui vocês estão vendo aquela mesmo paciente, ó, com o NOT, uma hemorragiazinha pequena aqui, um Reut, e aqui a imagem que o software ele apresenta. Aqui alguns exemplos, isso aqui do trabalho do Thiago, ele me cedeu isso aqui. Então, um paciente com glaucoma assimétrico, como que ele apareceria? A gente está vendo aqui que esse paciente tem um pouco mais de rima no olho direito do que no olho esquerdo. No olho esquerdo ele tem um NOT mais completo, inferior, um afinamento maior aqui superior. E a gente consegue ver que isso se traduz um pouco por esses números aqui. Então, né, aqui no caso, desculpe, no caso você tem aqui um afinamento superior, um afinamento não, uma diminuição no número de hemácias superior e inferior, e aqui mais inferior, né? A parte superior você não tem tanto. Quando é na escavação, a escavação não tem, né? Então ela é mais branca, então você não tem tanto essa hemoglobina, né? Essas hemácias. Aqui um exemplo de progressão. Então o paciente, vocês estão vendo aqui, teve uma hemorragia, depois da hemorragia apareceu um Reut aqui embaixo, apareceu um Reut aqui em cima, e aí no código de cores você meio que consegue ver uns vermelhinhos que começaram a aparecer aqui que não existiam antes, e principalmente o GDF dele, que passou de -13, considerando que esse GDF, ele abaixo de 0, ele é considerado alterado, né?
Então, ele passou de -13 para -37, indicando que o paciente tem progressão. Então, é uma coisa também objetiva que dá uma ideia para a gente. E aqui é o último exemplo de progressão. Aqui vocês estão vendo paciente antes, paciente depois. Fica difícil de falar se ele progrediu ou não desse jeito. Fazendo o Flickr, a gente consegue ver que ele progrediu na parte inferior aqui bem claramente, aumentou o ROIT e diminuiu a rima neural, né? E parece que ele progrediu aqui em cima, pelo menos afinou um pouco a rima neural também. Vocês conseguem ver. E o aparelho, ele mostra, apesar dele não ter conseguido ver aqui superior essa mudança, né? Mas na parte inferior ele viu uma mudança, uma diminuição aqui dos índices na parte inferior, um afinamento da rima objetiva que ele desenha, né? Então, de certa forma, é um outro jeito de você ver isso objetivamente. Isso aí não é uma coisa que está muito... Apesar que esse está disponível, essa empresa, ela funciona na internet, então você consegue, segundo o Thiago me informou, comprar uma senha e usar isso para os seus pacientes, mas é uma coisa que a gente não tem uso diário, assim, não é do dia a dia, né? O que é do dia a dia, que é a detecção na prática que a gente usa? Na prática, antigamente eu usava comparação de estereofoto de slide, depois a gente usava comparação de estereofoto com o stereo viewer, né, porque o retinógrafo ficou digital, mas o que mudou mesmo a forma de avaliar a progressão foi o Flickr, que simplesmente é colocar uma imagem em cima da outra e você vê a mudança que acontece ao longo do tempo. Então você consegue entender que houve uma diferença entre uma foto e outra. De certa forma, é um pouco aquilo que esses métodos objetivos fazem, só que de um jeito mais fácil de fazer, assim, né, que a gente consegue fazer. Antigamente, eu falava sobre Flickr, a gente não tinha uma comprovação científica muito grande em relação a isso. Hoje em dia já tem alguns trabalhos bem interessantes, e esse trabalho aqui é muito interessante porque ele mostra que, além de você ter uma acurácia maior entre os experts, né, do Flickr em relação à estereofoto, avaliação de progressão, ele aproxima as pessoas que não são especialistas dos experts. Então, você vê que ele aumentou a acurácia, tanto nos especialistas quanto nos não especialistas, em relação à avaliação de estereofoto para estéreo, né? Mas também você vê que essa distância, que era de 81 para 75, ela diminuiu, 87 para 86. Ou seja, mesmo que a pessoa não seja especialista em glaucoma, ela tem um benefício de usar técnicas como essa para avaliar a progressão. Então, isso ajuda. E o objetivo da gente, em última análise, é esse, né? Quanto mais pessoas conseguirem detectar a progressão, é melhor, porque mais pacientes vão ser diagnosticados e menos gente vai ficar cega, né? Durante as perguntas do curso, ao longo do curso, as pessoas perguntaram do Matched Flickr. Fazia tempo que eu não mexia com isso, não via esse slide. Eu não uso particularmente, mas o Matched Flickr é bem interessante. É um software que você acessa ele na internet. Você se cadastra aqui para fazer isso aqui. Eu me cadastrei, ó, coloquei, e aí ele te dá ele faz um repositório para suas fotos. Então, a ideia é que a sua secretária ou seu assistente mande as fotos para o computador, e ele vai para esse Matched Flickr, ele faz um tratamento automático da imagem e depois ele faz o Flickr. E aí você vê aqui, nessa foto aqui que eu coloquei como exemplo, uma hemorragiazinha aparecendo aqui, uma diminuição da rima aqui em cima. Então, é interessante que ele tem essa centralização e alinhamento automático da imagem, e fica bem alinhadinho mesmo, né? Fica bem bacana, mesmo que as imagens sejam diferentes. E aí você consegue perceber isso. O único problema desse software é que é pago, né? Então você tem que pagar para cada foto que você uploada, mas, enfim, né? É um serviço bem bacana, assim. Então, para quem quiser, isso eu acho que ajuda muito, assim. Por que eu estou falando do Flickr, então? Porque a última análise, a última coisa que a gente quer quando a gente avalia o final de todo esse curso é avaliar se o nosso paciente está piorando ou não. O diagnóstico, geralmente, a gente consegue fazer de maneira fácil,
E aí tudo aquilo que a gente falou, todos aqueles sinais que apareceram ao longo do curso, eles vão ser usados para avaliar a progressão. Então, essa aqui é uma imagem clássica de um paciente que tem vários sinais, né? Então, ele tem escavação nasal, desnudamento de vaso circulinear, hemorragia, Reusch, atrofia, vaso em ponte, tem um monte de coisa. Anasalamento de tronco. E o aparecimento desses sinais e a mudança desses sinais ao longo do tempo é que vão indicar para a gente se ele está progredindo. Então, é importante a gente conhecer todos, a gente ter bastante familiaridade com esses sinais para poder saber se o paciente está progredindo. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Só antes de mostrar os exemplos, a dificuldade de fazer o Flickr vai muito do retinógrafo que você está usando. Então, assim, se você tem um Zeiss, por exemplo, ele faz de maneira bem fácil. É tranquilo de fazer. Se você tem um Cova, é bem fácil de fazer. Se você tem um Canon, já não é tão fácil. Você tem que fazer uns artifícios lá para fazer. Nidec eu não sei se faz. Então, assim, você tem que ir atrás do seu retinógrafo para ver se ele consegue fazer. Se de tudo você não conseguir fazer, não tiver jeito de fazer no retinógrafo, você pode fazer é importar a imagem para o Keynote e fazer no Keynote quando você tiver dúvida. É bem fácil de fazer no Keynote, no PowerPoint, não tem muito segredo, não. Coloca uma por cima da outra e faz o Flickr. É assim que a gente faz a aula, por exemplo. Aqui, então, né? Esse paciente aqui é um paciente foi cedido pelo Augusto, que ele trouxe fotos de 10 anos, quando ele passou com o Augusto. Ele chegou aqui com essa retinografia, mas ele tinha foto desde aqui. E a gente vê que tudo isso mudou nele, né? Então, ele apresentou escavação nasal, mudança de tronco vascular, afinamento vascular, apareceu Reusch aqui nele, aumentou a atrofia. Isso fica muito fácil de ver com o Flickr. Na verdade, sem o Flickr daria para ver também, né? Eu acho bastante interessante ressaltar isso aqui, ó. Vocês olharem para esse vaso aqui, a maneira como ele afina. Então, esse paciente ele tem menos rima neural, ele tem menos tecido nervoso e esses vasos acabam afinando. Eu gosto de falar isso porque era uma coisa que eu não prestava muita atenção e depois que eu comecei a fazer ambulatório com o Dr. Geraldo, na Escola Paulista, ele sempre falava disso. E depois, quando você começa a prestar atenção, parece que muitos desses pacientes, a artéria afina mesmo, assim, quando eles progridem. Então, vou mostrar alguns exemplos mais para frente. Esse paciente aqui, para mostrar que a hemorragia é muito fácil de ver. Então, ali apareceu a hemorragia. Tem hemorragia peripapilar aqui e no vítreo aqui em cima, né? Que depois ela se mexe um pouquinho aqui e aqui. Então, dá a impressão que teve um pouco de DVP também nesse caso, mas ele progrediu. E o Flickr dá para ver bem tanto o afinamento aqui do vaso, quanto a mudança do trajetório que tem aqui embaixo, né? Junto com o afinamento da rima. Então, a gente consegue entender que isso aconteceu. Esse paciente tem um NOT bastante importante, com um Reusch, e se vocês prestarem atenção no Reusch, ele aumenta. Então, é muito fácil de entender que ele progrediu e o NOT também alarga, os vasos mudam de lugar e a gente consegue ver isso de maneira bem fácil. Casos mais sutis, eu acredito que só com Flickr a gente consiga detectar progressão. Esse aqui, por exemplo, vocês vão ver que tem um desnudamento do vaso circulinear e aparece um sinal de Reusch aqui em cima. Então, coisa que, se você colocar uma foto do lado da outra, às vezes é difícil de detectar. Esse aqui também, mesma coisa, um afio na região aqui superior, bem difícil de ver também se você não colocar uma imagem sobre a outra. E aqui um desnudamento de vaso circulinear superior ali que não existia, que apareceu um aumento da escavação nasal e um afinamento da artéria, como vocês podem ver aqui, ó. Ela dá uma afinadinha, tanto a de baixo quanto a de cima, né? Estou mostrando que esse paciente progrediu. Esse caso aqui, bem difícil, a única coisa que mudou aqui foi uma leve dentação nessa região superior e apareceu um Reusch aqui em cima. Então, novamente, casos bem sutis que você só vê, a meu ver, com Flickr. E também nos casos avançados. Às vezes as pessoas falam, como aquele trabalho lá do MGT, que mostrou que nos casos avançados não deu para detectar progressão. Dependendo se você tiver uma imagem de boa qualidade, o que você consegue ver é um aprofundamento da lâmina crivosa.
E junto com esse nervosa, você consegue ver uma mudança no padrão vascular. Então, a gente tem aqui, nesse caso, vocês conseguem ver muito bem esse aprofundamento da lâmina crivosa e a mudança da posição do tronco vascular, porque a lâmina aprofundou, né? Então, esse é um caso de glaucoma com escavação total. E aqui um outro caso, a mesma coisa. A única coisa que a gente vê é a mudança no trajeto dos vasos aqui, ó, por exemplo, esse vaso, em resposta a esse afinamento e essa mudança, esse deslocamento da lâmina crivosa para trás. Então, aqui e aqui. O cuidado que a gente tem que ter quando a gente for usar o Flickr é principalmente, e isso talvez seja uma das coisas mais importantes, é usar sempre uma foto centrada no nervo. Então, quando a gente vai fazer retinografia, muitas vezes a gente faz aquelas fotos deslocadas para fazer a pseudo-estereofoto. Então, você faz uma foto um pouquinho mais para a direita, uma foto um pouquinho mais para a esquerda. Se você usar essas duas fotos, uma deslocada para um lado, outra deslocada para o outro, esse paralaxe, essa mudança de eixo da fotografia, pode te dar uma impressão de que o paciente está progredindo. Então, o ideal é você, se quer fazer estereofoto, você faz o par estéreo e depois você tira uma foto centrada no nervo para poder usar para avaliação de progressão por Flickr. E aí você só vai usar essa foto centrada no nervo. Porque se você conseguir padronizar a maneira como a máquina está centralizada e também o flash que você usa, aí você tem uma foto muito mais fácil de comparar uma com a outra. Se for no mesmo retinógrafo, é melhor porque o aumento da imagem vai ser o mesmo. Então, você não vai precisar ficar ampliando, diminuindo o tamanho do nervo na hora de juntar um com o outro. Então, fica muito fácil de comparar, de fazer esse Flickr, né? Então, tem que lembrar isso, se vocês forem começar a fazer, tomar bastante cuidado para não usar fotos tiltadas, porque senão você pode ter impressão de que está vendo progressão e, na verdade, não está vendo progressão, é só o tilt da foto. E outra coisa também é os flashes, né? Quando estoura muito, a segunda foto, por exemplo, às vezes você tem uma falsa impressão de que a rima afinou, mas na verdade é o flash que está estourado na lâmina crivosa. Você tem que tomar cuidado com essas coisas, mas se você tiver uma foto de qualidade centrada no nervo, a gente consegue ver progressão de uma maneira bem mais objetiva, bem mais fidedigna e mesmo progressões bem sutis e mesmo em casos extremos, como esses casos avançados. Bom, esse curso foi um curso que a ideia era ter uma visão geral e uma visão não só básica, mas uma visão completa do exame de retinografia. Eu acho que é um exame bastante importante e ele tem uma grande vantagem em relação aos outros exames, porque a tecnologia não muda. Então, hoje em dia você tem exames que deixaram de existir. Então, GDX hoje praticamente a gente não usa para nada. É um exame que antigamente parecia muito importante, mas hoje morreu, acabou. O ACT, as imagens que a gente tem do ACT Stratus lá atrás, a gente não serve para nada, né? Depois que apareceram máquinas novas, e a cada vez que a tecnologia vai mudando, a gente vai jogando fora todo aquele follow-up, aquele backup que a gente tinha, né? Ele acaba não servindo muito para muita coisa. E uma retinografia bem tirada na mão do paciente, ela é a diferença entre você fazer um diagnóstico e não fazer um diagnóstico no futuro. Então, se você tira uma boa retinografia, dá na mão do paciente, fala, ó, guarda isso com carinho, esse paciente voltar no médico daqui a 10 anos, não precisa ser você, pode ser qualquer médico, ele vai olhar a foto, ele vai tirar uma outra foto, vai comparar uma com a outra, e ele vai conseguir dizer se esse paciente progrediu ou se ele é só um suspeito de glaucoma mesmo. Então, isso é um exame fundamental, importante. Eu acho que a ideia desse curso é aproximar um pouco a gente mais desses conceitos. Queria agradecer todos os palestrantes que deram aula e queria agradecer especialmente a diretoria da SBG pelo apoio, por proporcionar esse curso para nós. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Ricardo? Legal, Sérgio, muito bom. Tem algumas perguntas aqui no nosso bate-papo para você. E foi perguntado sobre o HRT, Sérgio. O que você acha do HRT em termos de avaliação de estrutura de nervo óptico com a foto?
O HRT foi o primeiro aparelho que a gente teve que tinha uma avaliação de progressão objetiva boa, né? Ele tinha um software de progressão bastante interessante. Ele tinha uma maneira organizada de dispor as imagens, e ele fazia até um alinhamento automático entre as imagens anteriores e as imagens posteriores, né? Então, na época, quando a gente não tinha OCT, quando não tinha, era o aparelho para avaliar, era a coisa que se aproximava da retinografia para avaliar a progressão, né? Agora, depois que apareceu o OCT, o HRT ficou um pouco, porque ele não tem todas as vantagens de uma retinografia, a meu ver, porque ele é uma imagem topográfica, né? Ele perde algumas coisas em relação à retinografia. E, por outro lado, ele não tem as vantagens do OCT, que acaba conseguindo ver camadas que aquela imagem superficial do HRT não vão ver, né? Então, também, a meu ver, é um outro exame desses que ficou no passado, né? Se perdeu no tempo, e daqui a pouco a gente não vai falar muito mais dele, assim. Já não fala, né? Eu não lembro a última vez que eu, nem na escola, nem no consultório, não sei se vocês fizeram. Quem começou com avaliação de progressão objetiva foi o HRT, né? Eu lembro que a Maurício Mendonça dava umas aulas bem bacanas de HRT com progressão, eu gostava bastante de ver as aulas dele. O Maurício é dermatologista, mas ele deve saber disso também, né? O Marcelo, é o irmão. É que o Maurício é meu amigo. O HRT, eu fiz muito, eu fiz trabalho com HRT, eu trabalhei com HRT na escola há muito tempo. Eu acho o HRT excepcional, assim, é uma tecnologia muito cara e ela acaba ficando menos democrática que uma retinografia. Eu concordo com o Sérgio falou, você não vê hemorragia no HRT, você não vê desnudamento vasocilinear no HRT, você não vê, embora seja até possível ver defeito da camada de fibras nervosas no HRT, eu tenho foto disso, de imagem de HRT mostrando o Reut, mas não servia bem para isso. E o OCT atropelou de fato, né? Mas eu gosto da ideia. O HRT é uma pena, assim, por exemplo, a gente teve uma multidão que passou pelo HRT e os glaucomas, aí depois você parou de fazer. Então seria uma coisa bem interessante você pegar o HRT 15 anos depois que foi feito, né? Se esses pacientes progrediram, se esses pacientes não progrediram efetivamente, se consegue ver. Mesmo o GDX, a gente fez vários estudos de corte transversal, depois ficou muito pouca coisa de progressão, mas acho que o raciocínio do Sérgio é correto. Eu mostrei, a gente tem um grupo de discussão, o Sérgio faz parte, o Thiago também, uma foto de uma japonesa que é uma suspeita de glaucoma de pressão normal, que não tem como não achar que ela tem um Reut. Você lembra, né, Sérgio? E aí eu achei, só que essa é uma médica, professora da escola, e alguém achou o nervo dela estranho desde a época da faculdade. Então ela tem fotos de 1993 e nada mudou. Então isso daí, eu tenho fotos assim que são difíceis de você falar que aquilo lá não é glaucoma. E é da década de 90, 80, as fotos, nada mudou. Então, assim, essa segurança que a gente tem, e na aula do Marcelo eu falei, queria completar já que é a última aula do campo, a avaliação do nervo é imprescindível e a retinografia, eu acho que é a principal ferramenta que a gente tem para o segmento do nosso paciente com glaucoma. Eu queria muito que o OCT que eu tenho ainda durasse 15 anos, porque custou muito caro. Não vai durar 15 anos. A retinografia que eu tirei agora vai durar a vida inteira do paciente, se ele não perder ou o meu HD não queimar. E acho que isso é uma mensagem importante para todo mundo. Avaliação, glaucoma, uma doença do nervo óptico, avaliação qualitativa é com retinografia. Retinografia digital é melhor que impressa, que é uma pena, às vezes o cara faz e imprime num papel com economia porca e perde a informação. Então, valorizar o máximo possível a retinografia, que eu acho que foi a mensagem do curso seu, Ricardo, Sérgio, e todo mundo que participou. Eu concordo com a HRT, tudo que vocês falaram, não tem mais a acrescentar. Eu acho que a mensagem principal do curso aqui, todo mundo acho que concorda, é exatamente a foto que não muda, né? O Sérgio frisou, o Augusto falou, a gente comentou,
Ter uma foto não precisa nem um aparelho, porque ela vai ser eterna. Fotos de 90 que digitaliza e você consegue fazer essa análise, né? Os aparelhos não. Tem uma pergunta para todos que eu vou passar para vocês, que é sobre inteligência artificial e as fotografias, né? O que vocês acham, Thiago? O que você acha de inteligência artificial? Vou responder específico da pergunta relacionada à retinografia, né? Primeiro que eu acho que faz muito sentido você aplicar a inteligência artificial à retinografia e não ao OCT, na minha opinião. Tá? Se você partir do propósito, da premissa, que você não vai auxiliar o glaucomatólogo na confirmação diagnóstica, mas sim, eventualmente, triar, como eles têm feito na Índia, na China, com esses projetos do Google, em regiões em que você não tem acesso ao especialista. Se você não tem nem especialista, imaginar que você vai ter máquinas lá de 600, 800 mil reais disponíveis em regiões pobres não faz sentido. Mas hoje você consegue retinografar direito com retinógrafo portátil, direito mesmo, de 25 mil reais. Né? Então, primeiro que eu acho que faz sentido ser em retinografia. O que eu acho? Eu acho que, na minha opinião, por enquanto que a gente tem até agora, eu vejo como triagem. Eu vejo como capacidade de separar, e tem estudo que mostra que a capacidade é tão boa quanto a nossa. Né? Se bem que tem estudo que mostrou que a capacidade é tão boa quanto a nossa, a do optometrista foi a melhor igual a do oftalmologista nesse estudo, inclusive. Então, difícil, você tem que, enfim, difícil ter validação externa disso, mas eu não acho que é para ajudar a gente, na minha opinião, por enquanto, tá, Suzuki? No caso que eu tenho dúvida, muito provavelmente a capacidade de discriminar, até porque nesses estudos, eu fui revisor na revista de um grande agora, eles excluem todos os olhos que a gente tem dúvida. Então, os míopes saíram, os olhos com tilt, os olhos com atrofia. Então, esses olhos acabam saindo. Agora, para progressão, seria muito legal. Então, a hora que a máquina aprender a ver mudança, isso eu acho que a gente não vai tão bem. Então, se a máquina pegar a foto e te falar mudou, aí você faz a confirmação diagnóstica na mudança, que, ao meu ver, não tem problema nenhum. Eu não tenho aquela pressa tão grande na primeira visita de fazer a avaliação transversal e dizer se tem ou não tem. Logo, logo, isso vai... Logo, logo o computador vai ficar melhor que a gente em avaliar progressão, em fazer diagnósticos. Infelizmente, isso não adianta a gente espernear. Isso vai acontecer. Inteligência artificial, a hora que você colocar 1 bilhão de fotos lá e tiver um diagnóstico bom para o computador aprender o que é glaucoma, o que não é glaucoma, o que é progressão, o que não é progressão, isso é uma coisa que veio para ficar, não tem jeito, né? Já tem várias áreas da medicina que você sabe que o diagnóstico é melhor, é mais acurado do computador do que o do médico. Não tem jeito. O que a gente vai usar a gente vai ter uma ferramenta a mais para falar se o nosso paciente está progredindo, e o que é importante, que é o que a gente vai fazer, é decidir o que fazer com o nosso paciente. Isso é que é o importante. Não é saber se ele está progredindo ou não. A gente vai ter várias ferramentas e a inteligência artificial é uma delas. Se tudo correr bem, uma ferramenta super poderosa para dizer se está progredindo ou não, e a gente vai decidir o que vai fazer com esse paciente depois. Então, eu acho que o futuro está aí, não adianta, não tem jeito, assim, tem que fazer. Deixa eu responder uma pergunta aqui do pessoal tem algumas perguntinhas bem específicas. Retinógrafo da Topcon faz Flickr? Não sei. Eu nunca usei o retinógrafo da Topcon. Tem que pegar lá no software dele, ou mais fácil ainda, ligar para o representante, apesar que eles nunca sabem. O mais certo é dar uma fuçada lá e tentar ver se consegue. Eu não fazia, viu, Sérgio? Não? Eu tinha o retinógrafo da Topcon, não fazia. E o retinógrafo que vem no OCT não faz. Então, eu tenho o do OCT da Topcon, ele não faz mesmo, mas ele tem um jeitinho que eu uso para fazer. Assim, você coloca as duas listas, né, das retinografias, você junta as duas visitas e ele põe uma barra embaixo, eu clico em uma, clico em outra e vou acertando o tamanho e ele faz um Flickr. Dá para fazer. Não é meio difícil, mas dá para fazer. Não faz. Então quer dizer que não faz, né? Não faz. Não, mas faz. Dá para fazer. Faz. O MedFlickr faz anos que eu não acesso, então eu não sei se... talvez acabou, será? Não sei. Faz anos que eu não acesso também. Tem alguém falando que ele está... Ele existe, né, Sérgio? Ele funciona ainda, que você tem que renovar a senha anual. A gente usava a senha do Augusto, aí ele não pagou de novo. Mas para quem quiser fazer... Acabou também.
Não sei. Quem quiser fazer o trial, eu acho que com o mesmo, eu não sei se é o mesmo IP que ele usa, o mesmo alguma coisa, mas você consegue fazer um trial, acho que é de 15 dias, certo? Um mês era gratuito, Isso aí. mas não sei se faz, não. Não sei. Perguntando aqui se o retinógrafo portátil da Ayer faz flicker. Não, mas Também a não gente sei. já deu a dica pro cara, o cara já sabe o que é flicker, ele ficou super animado e ele ficou animado de fazer, né? Mas assim, várias companhias a gente passa as coisas, a gente tem a impressão, nossa, ele achou o máximo a ideia e nada acontece. Vamos ver como é que evolui, né? Tem um negócio, eu queria comentar, o Suzuki, um pouco da pergunta de inteligência artificial, que eu acho, eu concordo com o Thiago. Eu gosto da ideia de uma coisa assim, que eu acredito que para o oftalmologista geral vai ser muito útil. Que ele é muito difícil, ele vai classificar eventualmente, ele é ruim para inicial, glaucoma inicial, ele vai ser ruim. Mas ele vai ser bom para o glaucoma moderado e avançado. E o que eu acho que não pode acontecer de forma alguma é alguém ser operado de catarata ou alguém estar acompanhando o oftalmologista e sequer saber que ele tem glaucoma, coisas que poderiam ser diagnosticadas se tivesse prestasse mais atenção. E eu acredito que no futuro próximo, talvez essas armas de inteligência artificial, essas ferramentas de inteligência artificial, talvez não fique só na mão do oftalmologista, vá para o médico da família também. Então, que você já tem inteligência artificial suficiente para fazer diagnóstico de retinopatia diabética, classificar a retinopatia diabética, classificar a DMRI, hierarquizar o risco de glaucoma. Então, assim, ou a pessoa vai passar num quiosque, vai fazer o exame dele lá, não precisa de nenhum médico para isso, e aí vai triar para o médico, vai falar só, tem alguma coisa errada. Porque qual que é a vantagem disso? A chance dele classificar alguém alterado como normal é pequeno. Agora, ele classificar alguém normal como alterado não é um grande problema, que a via final seria o oftalmologista que faria uma avaliação. Então, ele pecar por excesso assim não é tão ruim. E eu acredito que o que a gente tem atualmente, que já está publicado, você tem só com a retinografia, igual o Thiago falou, você já consegue ter uma performance bastante boa a ponto de democratizar bem o diagnóstico do glaucoma. Porque quem fica cego por glaucoma, a gente já comentou isso daqui nas outras aulas, é quem faz diagnóstico tardio, é quem chega para você com escavação total. Aquele paciente com glaucoma crônico de ângulo aberto, não estou falando secundário, não. Secundário e ângulo fechado é outra coisa. Glaucoma primário de ângulo aberto, que chegou moderado e fez tratamento, é muito difícil ele ficar cego, você não tem isso no seu consultório e tudo. Você vai ter que ficar cego ou avançado. E o que não pode existir, o que a gente vê quase toda semana, é um pseudofásico com escavação total, né? Ou seja, a oportunidade perdida. E eu acredito que ferramenta de inteligência artificial vai barrar um pouquinho isso, porque vai ficar muito, muito fácil fazer retinografia, muito barato fazer retinografia, e vai fazer parte da consulta normal do paciente. Ele chega e faz retinografia para fazer diagnóstico de trocentas coisas, inclusive de glaucoma. E a inteligência artificial vai ser uma ferramenta para tudo que tem alguma coisa errada aqui. Aí, se o cara, a despeito de todos os avisos, quiser continuar sem fazer uma investigação mais acurada para glaucoma, aí é complicado, né? Mas talvez até a progressão, Sérgio, seja porque assim parte de ferramenta de inteligência artificial não fala só se é ou não é. Tem deep learning que te dá uma hierarquia de risco. Então, se está mudando ao longo do tempo, teoricamente ele está piorando. É mais ou menos o que o Retinalize faz. Ele é inteligência artificial, ele te dá um parâmetro, o parâmetro está piorando ao longo do tempo, você assume que ele está progredindo, né? Com certeza, vai dar para ver progressão, né? Posso fazer uma pergunta para o Sérgio? Eu vou fazer uma pergunta tanto para o Vessani e para o Alexandre que estão aí. Em termos de inteligência artificial, vocês acham que entre prós e contras da retinografia e do OCT para glaucoma que a gente tem hoje, o que vocês acham que seria mais interessante? A base da retinografia ou do OCT? Queria responder e já fazer uma pergunta para o Sérgio, né? Que isso é mais ou menos na linha do que eu queria perguntar. Bom, primeiro, parabéns pelo curso, parabéns pela aula hoje, Sérgio. Seus exemplos são fantásticos.
O curso é muito importante porque, como existe um apelo muito grande para o OCT, a gente acaba esquecendo desse exame da retinografia que é tão importante, né? A gente não pode deixar de fazer. Comentando e já perguntando, né? Para mim faz muito sentido você associar essas duas informações de retinografia ao CT, porque a retinografia, para mim, ela me dá uma informação mais subjetiva, né? Ou seja, e qualitativa também, né? Em termos de avaliação estrutural. Ou seja, mudou sim ou não, apareceu uma hemorragia, ou aumentou uma área piorou uma área de rima. E o OCT é muito bom em me dar números, né? Em quantificar rima, camada de fibras nervosas, camada da mácula. E a minha pergunta para o Sérgio é o seguinte: como é que você integra essas duas informações, né? Você costuma fazer o OCT junto com a retinografia, ou para você o OCT simplesmente não interessa? Existem alguns casos que as alterações da retinografia elas demoram a aparecer e você poderia, com OCT, às vezes, pegar alguns casos que na retinografia demorariam a aparecer. Claro que a gente está tentando entender ainda a progressão com OCT, porque tem muitas variáveis, como variabilidade, efeito Flor e etc. Né? Mas como que você coloca? Eu queria que você colocasse esses dois exames em perspectiva. Como é que você associa essas duas informações? Alexandre, antigamente, nos primeiros OCTs, assim, eu era até bastante reticente, assim, porque eu achava que a variação tão grande pelo OCT era muito complicada, assim, né? Hoje em dia não, hoje em dia eu sou fã do OCT, eu acho que é um exame que acrescenta muito para a gente. Tem informações no OCT que não tem na retinografia. A gente não estaria falando de zona gama, igual a gente estava falando ontem, de zona delta, se a gente não tivesse OCT, a gente não estaria falando de espessura de coroide, a gente não estaria falando de alteração de zona vascular foveal se a gente não tivesse OCT. O problema do OCT é que ele é um exame mais complicado do que uma retinografia. Então, eu acho que você tem que saber bastante para poder usar bem o OCT. E eu acho que os dois exames se complementam muito. Assim. Não é infrequente você ver uma alteração na retinografia e você vai olhar com mais cuidado no OCT e você vê a alteração no OCT. E não é infrequente você ver uma alteração no OCT e você vai olhar com mais cuidado na retinografia e você percebe aquela alteração na retinografia. Isso já aconteceu com todos nós aqui, né? Às vezes a foto ela não aparece o que você quer ver e às vezes você passa o olho no OCT e vê tudo verde, mas depois você vai, opa, peraí, não é bem assim. E você pode voltar lá e ver alguma coisa alterada. Então eu acho que esses exames eles são altamente complementares, assim. Eu concordo que você tem que ter os dois, se você é especialista em glaucoma, ajuda muito ter os dois e as informações são complementares. Ainda acho que se você é um generalista, você tem que escolher um retinógrafo. Eu ainda escolheria um retinógrafo, porque eu acho que não tem como fazer glaucoma sem retinografia. Mas eu não vejo hoje a prática do glaucoma sem o OCT, não. Eu acho que ajuda muito, assim, é bastante importante. Não sei qual é a opinião do Vessani, que realmente estudou muito isso, né? O que você acha, Vessani? Sérgio, posso acrescentar uma pergunta para o Vessani junto com essa, não? Pode, lógico. O Vessani já aborda os dois pontos. Vessani, precisa pegar o gancho do Augusto ali. O Augusto falou esse ponto de diagnóstico do glaucoma inicial, moderado, avançado e prognóstico em termos de perda visual severa lá na frente. A gente é especialista, a gente discute, a gente passeia fácil nesses aparelhos, né? Eu pego um OCT que deu alterado, que não bate com o campo, não bate muito com a foto, eu fico tranquilo em mandar esse paciente voltar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Eu tenho lá na clínica bastante generalista que trabalha comigo. A gente vê que a posição do generalista não é essa. Ou do especialista de outra área. E o pessoal vê um OCT alterado, um olho suspeito, é muito comum o pessoal começar a pensar em tratar. Se fizer um tonômetro de sopro e der 19, 18, aí acabou. Já sai com prostaglandina, entendeu? Então eu queria que você comentasse em cima disso, que pra gente parece fácil, né? A gente mostra lá pro fellow, não,
Está alterado, mas não tem problema. Isso para a gente é fácil. Né? Isso você vai ter em 15% dos pacientes. Se colocar os míopes no meio do caminho, queria que você comentasse em cima disso, essa pressão, entre aspas, que às vezes parece que a gente passa desse diagnóstico super precoce. Se precisa mesmo disso, como é que trabalha com essas informações? Esse ponto é bem importante. A visão que eu tenho é que a gente ainda tem um problema de grande subjetividade na integração das informações. Mesmo a gente que tem mais experiência, um colega que seja super especialista em glaucoma, existe uma subjetividade nessa integração que é complicada. Muitas vezes tem um pouco desse feeling que a gente tem, como você mesmo citou, de olhar as alterações no OCT, olhar o que você está vendo na retinografia e dizer, não, isso aqui não vou me importar, não vou me preocupar nesse momento, eu vou repetir lá na frente. Para quem vê mais glaucoma, existe uma certa tranquilidade em fazer isso, mas para quem não vê tanto glaucoma e acredita que o recurso do OCT vai ajudar mais, em algumas situações como essa, vai atrapalhar, porque ele vai se confundir, ele não vai entender por que então que ele vai pedir o OCT se o exame está alterado e aquilo era para te ajudar num disco suspeito e no final das contas não ajudou em nada, atrapalhou. Então a gente tem esse problema assim da subjetividade da integração das informações. Por outro lado, a gente tem uma situação fundamental que é a seguinte: retinografia te dá informação qualitativa essencialmente, hemorragia de disco, possíveis alterações em posicionamento de vaso no disco, eventualmente mudança do anel da retina um pouco mais visível na camada de fibras nervosas de forma qualitativa. E a imagem, como você vai te dar essa informação de forma objetiva. Então, elas são complementares, mas a integração delas é difícil. Acho que a gente ainda não tem essa resposta, Tiago. Talvez uma das coisas que seja realmente a linha de caminho para a gente seguir é realmente, sem dúvida, a inteligência artificial. E tem um dos trabalhos que eu acho muito bacana nessa linha, e que uma das expectativas que eu tenho um pouco é o trabalho do grupo do Felipe, em que ele usou as imagens de OCT para fazer um treinamento das informações das retinografias, ou seja, ele vê nas retinografias a possível medida da espessura da camada de fibras nervosas nos setores. Então, se a gente tivesse um banco de dados em larga escala, talvez, treinando aí um bom número de informações de retinografias, a gente pudesse aplicar isso no futuro, de poder usar somente imagens de retinografias para poder prever possíveis alterações do OCT. E essa linha de raciocínio me parece muito interessante, porque, como todo mundo aqui já colocou, retinografia é atemporal. Você pode mudar trocentas máquinas, a imagem sendo boa, você sempre vai poder comparar, sempre vai poder utilizar. E se você puder, de alguma forma, aprimorar a interpretação dessa imagem da retinografia de forma mais objetiva, com uma tecnologia como o OCT, através de inteligência artificial ou um outro caminho, seria muito bacana. Ou os exemplos que o Sérgio colocou aqui desse software novo que você está estudando, eu acho isso muito bacana, porque a imagem da retinografia ela é atemporal, ou seja, você não tem essa mudança, uma empresa resolve fechar, aquele equipamento que você tem de OCT vai para a lata do lixo, você gastou uma fortuna e não vai utilizar para mais nada. Às vezes ele faz um upgrade do hardware e você fica com a máquina lá, gastou 500, 600 mil reais, 700 mil reais e fala, olha, não tem como fazer upgrade, você tem que trocar a máquina. Tem empresa que até respeita o colega e tem como fazer a migração dos dados, mas tem empresa que nem faz isso. O cara perde tudo mesmo. E é o que o Augusto falou, investe um monte de dinheiro, pode ser que vai durar 10, 15 anos. E aí, tudo bem, até se a pessoa tem condição de trocar a máquina, tudo bem, mas o problema é o paciente, que você segue por 20 anos, por 25 anos às vezes. Então, isso é um problema. Né? Eu acho que essa é a questão. Então, na minha visão, resumindo, se a gente puder aprimorar, de alguma forma, a interpretação das retinografias, usando o OCT ou outro recurso, para que ela possa ser usada de forma mais objetiva, eu acho que esse é o caminho mesmo. Legal, Sani. Eu acho que nós estamos no tempo. Alguém queria fazer mais algum comentário rápido? Batemos 21 horas.
Posso finalizar, Sérgio? Eu só queria fazer a propaganda do curso de amanhã, da aula de amanhã. Mas quando você terminar. Augusto. Bom, amanhã, às Então, 8 horas... Oi? Pode falar, pode falar. Tá. Amanhã, às 8 horas, a gente vai ter uma entrevista com o professor Shields. O professor Shields, ele foi o chefe do glaucoma da Duke University por 20 e poucos anos. Depois ele foi para Yale e foi o chefe de Yale durante outros quase 20 anos. Ele agora voltou para a Duke, está como voluntário lá na Duke, e assim é autor do principal livro que todo mundo estudou, deve ser uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci, e ele vai ter uma conversa sobre glaucoma em todos os aspectos, uma conversa mais filosófica de glaucoma, de conceitos, de futuro, ideias que deram errado no passado e que existem até hoje, que ressurgiram. Então, eu acho que é bastante interessante. Amanhã, às 8 da noite, eu queria convidar todo mundo para essa reunião que é única, que eu não lembro dele ter feito esse tipo de entrevista. Então, todos são convidados para ter um link que eu acho que eu não sei se eu já coloquei. Se não colocar, eu vou colocar agora disponível para todo mundo, tá? Ricardo, pode Obrigado, encerrar. Sérgio? Você vai colocar no vinculado da SBG, né? Então as pessoas estão perguntando qual que é o link, vai estar lá na página da SBG, né? Sim, eu vou então, colocar. Pode deixar, quem está perguntando, vai estar na página da SBG e vai estar e nos grupos de discussão de glaucoma e onde for possível colocar. Maravilha. Legal, gente. Obrigado, então, Ricardo. Fecha aí. Obrigado a todo mundo. Vou fechar. Eu queria, então, agradecer a todos, o Sérgio, que junto comigo nós coordenamos esse curso, ao Augusto pela ideia de todo esse curso da SDG, acho que foi fantástico, Augusto, desde o primeiro campo visual, OCT, Nervo agora e outros que vão vir, né? A todos os palestrantes, ao Tiago, aqui o Grissani, o Alexandre, o Marcelo, principalmente, e a todos os participantes, chegamos até 500 participantes no primeiro dia, foi excelente. O apoio da Allergan também foi bastante bacana para a realização desses cursos. E, obviamente, vai estar no YouTube essas aulas, né? Nós vamos fazer alguns questionamentos para o certificado, né, Augusto? O Augusto vai fazer a prova. E aí a gente vai mandar para vocês, tá? Então, muito obrigado a todos, uma boa noite para vocês e até amanhã com a entrevista do Shields. Obrigado, gente. Até mais, gente. Boa noite.